Olá, bem-vindos a um dos episódios mais esperados da Casa aos Pecados. Hoje apetece-me lançar esta pergunta. Porquê é que se utiliza capoto nas casas? O capoto, ou External Thermal Insulation Composite System, para os amigos, é capaz de ser um dos temas menos consensuais que existe na construção. Existe malta que defende incondicionalmente este sistema e existem outras pessoas que simplesmente desprezam este tipo de solução. Pois bem, hoje vamos intrometer-nos na conversa e tentar perceber no fim de que é que se queixam as pessoas que não gostam. Comecemos por definir o que é o capoto. O sistema ETICS é uma técnica de isolamento térmico para fachadas exteriores que tem como objetivo melhorar a eficiência energética de edifícios novos ou existentes. E de que é composto esse sistema? Então, temos aqui o isolamento térmico, que pode ser composto por vários materiais, como já vamos ver, e que é fixado com buchas ou com argamassas de colagem. Pessoalmente, acho que com buchas não deixam de ser vários buracos na parede, mas é importante dizer-vos que são obrigatórias para alturas superiores a 4 pisos e quando queres meter lã de rocha como isolamento. Para espessuras de isolamento superiores a 15 cm, também tens mesmo de colocar estas coisinhas. Se optares por colas, deverá ser sempre a pente e não a ponto, mas bom é utilizar as duas em simultâneo. Não esquecer que no fim não deves nunca preencher as juntas entre as placas com argamassa de capoto. Se preenches as juntas mais largas com poliuretano, fica um trabalho de categoria. Depois temos a camada de base, que inclui uma malha de fibra de vidro para evitar a fissuração da superfície. Para terem uma noção, um rolo de 50 metros quadrados disto custa à volta dos 45-50 euros e aqui, quanto menor a quadrícula, melhor a qualidade da rede. Manteres a quadrícula e aumentares a espessura da malha só te vai fazer gastar mais argamassa para conseguires cobrir tudo em condições. Por último, temos a camada de acabamento, ou segundo barramento, que pode ser composto por revestimentos minerais, acrílicos ou de silicones/silicatos. Sobre esta questão dos revestimentos, dizer-te que, regra geral cá, utilizamos argamassas acrílicas que podem ser pintadas depois ou não. Há quem aposte mais um bocadinho e decida por revestimentos à base de silicones e silicatos. Porquê? Porque esta solução tem um pH mais alcalino, cerca de 12, comparativamente com as argamassas acrílicas, cerca de 8. Isto faz com que a proteção aos agentes externos, como fungos e outros bichinhos, seja muito mais eficaz. Por último, se optares por um revestimento mineral como este, terás sempre de pintar a casa a posteriori, pois as paredes ficam com uma cor semelhante à que aqui está. Vantagens do sistema capoto. A primeira é de caras. Se escolherem um produto com provas dadas no mercado e não essas argamassas baratuchas que ao fim de 2 meses estão verdes, ao optares por capoto e se escolheres um revestimento acrílico ou de silicones e silicatos, como vimos antes, podes poupar a pintura da casa de forma direta. Porquê? Porque, por exemplo, este catálogo que tenho aqui mostra-nos a variabilidade de cores disponíveis que podes escolher para a tua casa. E acredita, existem marcas com mais de 200 cores disponíveis. Se fica melhor pintar depois, fica sempre, mas é um gasto desnecessário no início. 80 ou 90% das casas que vês com capoto ficam só com este acabamento. Além disso, o capoto reduz significativamente as necessidades de aquecimento no inverno e arrefecimento no verão, permitindo poupar energia. Protege ainda as paredes exteriores das variações térmicas e umidades, aumentando a durabilidade da construção. Mas para mim, isto é tudo muito giro, mas a vantagem mais importante de todas é a questão da redução das pontes térmicas. Mas afinal, o que é que são pontes térmicas? É o que vamos analisar. Isto é um corte genérico de um edifício qualquer. De um lado, com cobertura plana, do outro lado, com uma cobertura inclinada. Desenhamos ainda uma varanda aqui e uma janela deste lado. Basicamente, pontes térmicas são pontos onde existem trocas de calor entre o interior e o exterior, resultando na diminuição das características de isolamento nessas zonas. E onde é que neste desenho podem existir esses pontos? Por exemplo, aqui entre as paredes e os vãos envidraçados, aqui entre a laje e as paredes verticais, aqui entre a fundação e a laje do piso inferior, por aí fora. Provavelmente há mais, eu é que não as estou a ver todas. Para resumir, onde é que podemos ter pontes térmicas? 1. Na transição entre materiais com diferentes condutibilidades. 2. Quando existem alterações na espessura de um elemento. 3. Nas diferenças entre áreas internas e externas, como é o caso do encontro de paredes ou cunhais. Por estas e outras razões que já referi, eu volto a perguntar: de que te queixas tu que não gostas de capoto? Para nos ajudar a entender melhor aquilo que vos quero transmitir, vou passar a emissão ao Bruno, que está em direto desde Corroios, a acompanhar os trabalhos no Verdizela Park. Alô, Bruno?
Então, vamos lá desmistificar esta história do capoto. Antigamente, até aos anos 2005, 2006, a maior parte das casas eram todas, ou das paredes exteriores das casas, eram todas executadas com parede dupla. Tenho, por exemplo, aqui um tijolo de 15, depois tinha aqui um tijolo de 11, por exemplo. Podia ter isolamento térmico com ou sem caixa de ar. A espessura quer do tijolo, quer do isolamento térmico, quer da própria caixa de ar, foi aumentando ao longo dos tempos. O que é que acontece aqui? Qualquer tipo de solução para parede exterior baseada em parede dupla vai ter sempre uma interrupção ou uma descontinuidade no isolamento térmico. O que é que eu quero dizer com isto? Isto que vocês estão aqui a ver é um pilar, é betão armado. Eu tenho aqui um bocado de parede, tenho aqui um pilar e eu, para passar daqui para o outro lado, eu vou ter sempre a tal descontinuidade no isolamento térmico. Agora, os mais curiosos dizem assim: está bem, então e tu na cofragem metes o isolamento térmico aqui e resolves o problema. 5 estrelas. No entanto, não deixa de continuar a existir aquilo que é a descontinuidade entre este isolamento térmico que está aqui e este que está na parte da frente do pilar. Se eu, em vez da solução de parede dupla, utilizar um bloco térmico e depois o isolamento térmico, todas as paredes ficam isoladas, toda a parte de betão fica isolada e aqui novamente fica tudo isolado. Agora acabou-se a teoria. Agora é que vem a parte que interessa. Mas afinal, que isolamento é que eu devo escolher? A resposta é: depende do teu objetivo. Passo a explicar. Vamos imaginar que a nossa bancada é a parte de fora de uma parede exterior. Agora, vamos pegar em algumas soluções de capoto que se utilizam. Poliestireno expandido, ou EPS, custa 6 euros por metro quadrado. Depois temos o EPS com partículas de grafite, que é 20% mais eficiente que o EPS convencional, custa 8,60 euros por metro quadrado. Depois temos o poliestireno extrudido, ou XPS, custa 10,80 euros por metro quadrado. Depois temos a lã de rocha, 6 cm, esta já está um bocado velhota, 17,74 euros por metro quadrado. E por fim, temos a cortiça expandida, 6 cm, 43,5 euros mais IVA por cada metro quadrado. Existe ainda o PIR, que não tenho aqui, que tem uma excelente resistência ao fogo, utiliza-se muito em fachadas ventiladas e tem uma excelente condutibilidade térmica. Por aqui conseguimos perceber que as soluções mais económicas são o EPS e o XPS. Até aqui, nada de novo. Mas agora, se eu acrescentar que na escolha do ETICS, o preço é o menos que te deve importar. Pois é, quando falamos de capoto, existem duas grandezas fundamentais muito mais importantes que o preço, que determinam se estás ou não a fazer uma boa escolha para a tua situação específica. Em primeiro lugar, deves considerar a densidade do material, que traduz basicamente massa por unidade de volume expressa em quilogramas por metro cúbico. Então é que materiais menos densos são melhores isolamentos térmicos. Materiais mais densos absorvem e bloqueiam o som de forma mais eficaz. Materiais mais densos geralmente têm melhor resistência ao fogo. Materiais mais densos podem ser mais resistentes a impactos e pressões mecânicas. Por último, e para terminar, materiais mais densos têm mais capacidade de armazenar calor, melhorando a inércia da casa. Em relação às nossas amostras, as densidades são EPS, tem uma densidade baixa, entre os 13 e os 35 kg por metro cúbico. XPS, uma densidade média, entre os 30 e os 40. Cortiça, entre os 100 e 120. E lã de rocha, entre 100 e 200 kg por metro cúbico. E depois, não te podes esquecer nunca da permeabilidade ao vapor de água. Aqui, quanto menos permeável for o isolamento, mais estanque é o mesmo à passagem de vapor de água, podendo com isso originar condensações no interior das habitações. É por isso que não se pode usar ou não se deve usar XPS como capoto na casa toda, malta. Só para aquele primeiro metro ou para zonas muito úmidas ou enterradas. No que toca às nossas amostras, temos EPS, permeabilidade média, XPS, baixa permeabilidade, cortiça expandida, média permeabilidade e lã de rocha, alta permeabilidade ao vapor de água. Dizer-vos que não me esqueci, obviamente, da espessura do material. Quanto maior, maiores serão as suas propriedades características. Para esta análise que fizemos e para simplificarmos as comparações, consideramos tudo com 6 cm de espessura. Posto isto, voltamos à questão fundamental. Que tipo de ETICS é que eu devo escolher? A resposta é: depende. Queres uma casa com melhor isolamento acústico e resistência ao fogo? Escolhe lã de rocha. Porquê? Porque é um excelente isolamento térmico e acústico, além de ser incombustível. Ideal para edifícios que requerem alta segurança e conforto acústico, como escolas, hospitais e teatros. Queres melhor sustentabilidade e isolamento moderado? Escolhe cortiça expandida. É um material natural e sustentável com bom isolamento térmico e acústico,
além de alta resistência à água e ao fogo. Ideal para projetos ecológicos e climas moderados a úmidos. Já agora dizer-te uma coisa. Se utilizares matérias sustentáveis como a cortiça ou a lã de rocha, podes concorrer aos apoios do Estado que saem anualmente. Queres aplicar numa zona úmida ou enterrada? Poliestireno extrudido, ou XPS. Porquê? Porque oferece uma excelente resistência à água e boa resistência mecânica, sendo ideal para áreas sujeitas à presença de água, como fundações ou cavos. Por último, queres uma opção económica com bom desempenho térmico? Escolhe o EPS. É económico e fácil de instalar e um bom isolamento térmico. Adequado para projetos com orçamento limitado e climas moderados como o nosso país. O EPS é o que mais se vê por aí e está tudo bem. Atenção apenas ao primeiro metro. Ou metes XPS ou aumentas a densidade. Agradecer por último à Eurobuild por nos ter ajudado com algumas amostras e, como sempre, ao Santos e Oliveira, aquele parceiro que nunca falha na hora de trazer interatividade aos nossos vídeos. Um abraço, vemo-nos no próximo episódio da Casa aos Pecados.